Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar uma história simplesmente fascinante da evolução humana e ela está escondida num simples copo de leite. É uma história tão boa que, se você curtir, já sabe, se inscreve aí no canal e compartilhe com os amigos, porque vale a pena. Vamos começar com uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Por que algo tão comum como leite é super tranquilo para algumas pessoas, mas para outras causa um baita desconforto? É um verdadeiro quebra-cabeça que afeta bilhões de pessoas no mundo todo. E quando a gente fala em bilhões, não é exagero. Dá uma olhada nesse número. Mais de 65%. Essa é a porcentagem da população adulta do planeta que tem dificuldade para digerir a lactose, que é o principal açúcar do leite. É isso mesmo, mais de 2/3 da humanidade. Então, aqui está o ponto principal, a grande virada de chave para entender tudo isso. Não conseguir digerir leite quando se é adulto não é a exceção. Na verdade, essa é a configuração padrão da nossa espécie. O original, o ancestral, é o que a gente chama de não persistência da lactase. Já a capacidade de beber leite numa boa, bom, isso é uma adaptação bem mais recente. E para entender por que o normal é não digerir leite, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para trás, bem antes das cidades, antes da agricultura, para ver como os seres humanos viviam originalmente. O segredo todo está numa enzima chamada lactase. Pensa nela como uma tesourinha que o nosso corpo produz para cortar a lactose em pedaços menores que a gente consegue absorver. E para quase todos os mamíferos, o gene que produz essa tesourinha simplesmente desliga depois do desmame. Afinal, por que gastar energia produzindo algo para digerir leite se ele não faz mais parte da dieta, certo? Pois é, durante a maior parte da nossa história foi exatamente assim com a gente. Nossos ancestrais, todos eles, paravam de produzir lactase na infância. Mas aí, há uns 11 mil anos, uma coisa fundamental na nossa cultura começou a mudar. E foi aí que uma verdadeira revolução cultural começou. E essa revolução, quase que sem querer, acabou reescrevendo nosso código genético. O que aconteceu foi que a gente começou a domesticar animais. As pessoas passaram a viver de uma forma nova, criando rebanhos, e isto trouxe uma fonte de alimento totalmente nova e super nutritiva para a mesa dos adultos, o leite desses animais. Só que tinha um problema, né? Um problemão biológico. O corpo dos adultos não estava preparado para isso. Mas aí, a solução veio de um acaso, um golpe de sorte genético e totalmente aleatório. Essas mutações são conhecidas como SNPs. Pensa nelas como um pequeno erro de digitação no nosso DNA. Só que esse errinho, nesse caso, mudou completamente as regras do jogo. E aqui a história fica ainda mais impressionante. Isso não aconteceu uma vez só. Em diferentes partes do mundo, de forma totalmente independente, mutações diferentes surgiram para fazer a mesmíssima coisa. É um exemplo clássico do que a gente chama de evolução convergente. É como se a natureza tivesse achado a mesma solução genial para um problema em vários lugares ao mesmo tempo. Aqui a gente vê só alguns exemplos dessas variantes genéticas. Cada uma delas surgiu numa população diferente que dependia de rebanhos, seja na Europa, na África ou no Oriente Médio. Isso mostra como a evolução trabalhou em paralelo para chegar no mesmo resultado. Então, como isso funciona na prática? Pensa naquele interruptor de luz de novo. Na maioria das pessoas, ele vira para a posição desligado depois da infância. O que essas mutações fazem é basicamente enterrar o interruptor. Ele fica travado na posição ligado pelo resto da vida. Simples assim. Então, vamos juntar as peças. Uma mudança na nossa cultura, o pastoreio, criou a oportunidade. E uma mudança na nossa genética, a mutação, forneceu a ferramenta. O que acontece a seguir é uma história poderosa de como o nosso comportamento pode, literalmente, moldar a nossa biologia. Esse conceito é profundo e tem um nome: coevolução gene-cultura. Basicamente, significa que as coisas que a gente inventa, os nossos hábitos, a nossa cultura, tudo isso cria um ambiente novo, que, por sua vez, pode favorecer certas características genéticas. Imagina só o cenário. Em lugares onde a comida era escassa ou as colheitas falhavam, quem, por acaso, tinha essa mutação e conseguia tirar calorias, proteína e hidratação do leite do rebanho sem passar mal, essa pessoa tinha uma vantagem de sobrevivência gigantesca. Ela tinha mais filhos, que herdavam essa característica, e com o tempo, essa mutação se espalhou como fogo naquelas populações. E a prova disso é gritante. A evidência genética é tão clara,
tão forte que a persistência da lactase é hoje um dos exemplos mais clássicos e poderosos de seleção natural agindo recentemente na nossa espécie. A assinatura que ela deixou no nosso DNA é inconfundível. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Vamos voltar para os dias de hoje e ver o que toda essa história antiga significa para o mundo moderno. O mapa de quem tolera e quem não tolera lactose no mundo hoje é um reflexo direto dessa história. As maiores frequências de pessoas com persistência da lactase estão exatamente onde? Norte da Europa, partes da África, Oriente Médio, justamente os lugares onde a pecuária e o leite foram cruciais para a sobrevivência. Não é coincidência. Então, se tem uma coisa para a gente levar daqui, é esta. A chamada intolerância à lactose não é uma doença, não é um defeito. É simplesmente a condição humana original, a normal. Não é que algumas pessoas sejam intolerantes, é que algumas pessoas evoluíram uma tolerância nova e, francamente, bem comum. A perspectiva muda tudo. E só para deixar claro, embora os sintomas possam ser parecidos, a causa da dificuldade em digerir lactose pode variar. Mas a forma de longe mais comum é essa que a gente falou, a primária, que é a geneticamente programada. No fim das contas, o que a gente come hoje e, mais importante, o que o nosso corpo consegue comer, é um registro vivo. É um eco direto de milhares de anos de história humana, dessa dança contínua entre as nossas invenções e os nossos genes. A história do leite é só um exemplo, mas um exemplo muito poderoso dessa coevolução. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Que outros segredos incríveis sobre nós, sobre como nos adaptamos a dietas, a climas ou até a comportamentos sociais, estão lá esperando para serem descobertos no nosso genoma? A resposta ainda está sendo escrita.